A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, uma grande opressão que os filhos de Israel estavam vivenciando. A Bíblia diz que eles haviam desagradado a Deus e Deus havia entregue nas mãos dos midianitas os israelitas. O próprio Deus permitiu aquela opressão para que o povo pudesse se voltar e se arrepender dos seus maus caminhos e voltar de novo para a presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, Deus permite adversidades na nossa vida e nós pensamos que é um castigo, mas não é. É Deus permitindo as aflições e as adversidades para a gente voltar para o centro da vontade dele. Para a gente fazer aquilo que ele tem para a nossa vida, não aquilo que a gente quer fazer. Os israelitas viviam em tempos de grande apostasia. Eles não estavam agradando ao Senhor. Muitas vezes desagradamos a Deus. Isso é normal, somos seres humanos, irmãos. Ninguém é 100%, mas eu quero lhe dizer que quando o Senhor não se agrada de algo, ele permite algumas situações na nossa vida para nos moldar e para a gente se voltar para o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a opressão era tão grande, mas tão grande, que o povo fez para si covas. O povo começou a habitar dentro de covas, irmãos. A Bíblia diz que o povo plantava, os inimigos vinham e destruía tudo, e era multidão de inimigos. Só que estava chegando o fim desta opressão, porque o povo se voltou ao Senhor, eles clamavam ao Senhor. Deus está falando com algumas pessoas aqui de maneira muito clara e dizendo: eu ouvi o teu clamor. Eu sei o que você está passando, o que você está vivendo, e eu permiti você viver isso tudo. Muitas vezes ficamos dizendo: é o inimigo, é alguma obra contrária, é alguma palavra de maldição. Mas não é, muitas vezes é Deus tratando com a gente. É Deus colocando no lugar o que está fora. É Deus trabalhando na nossa vida, tirando aquilo que não agrada a Ele. Declare comigo: meu Deus está limpando a minha vida e retirando o que não agrada a Ele. O meu Deus está limpando a minha vida e retirando o que não agrada a Ele. Você já parou para analisar o quanto as situações difíceis nos ensinam, irmãos, a sermos mais servos do Senhor, a nos aproximarmos mais de Deus? As situações que você viveu de adversidade era porque Deus queria você mais perto. Deus está respondendo pessoas aqui porque você está prestes a sair de situação de adversidade. Você está prestes a sair da opressão, da luta e das dificuldades que você estava enfrentando. Mas Deus está dizendo: antes de você sair, eu estou tendo um particular contigo. Estou te mostrando o porquê que você estava vivendo tudo isso. Eu precisava tratar com você. Eu precisava te amadurecer. Eu precisava fazer com que você mudasse. E para Deus nos mudar, nos moldar, muitas vezes Ele vai permitir opressões, mas não é eterno isso. Chega um momento em que Deus, o próprio Deus, dá ordem para que pare as opressões. E assim aconteceu. Deus deu uma ordem. Os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente tiveram que parar.
Porque Deus estava dando um basta no processo dos seus filhos. Deus está dando um basta em processos que você está vivendo. Mas eu vou lhe dizer, não reclame dos processos, porque eles te ensinaram muitas coisas. Mesmo com opressões, mesmo com dificuldades, mesmo com escassez, mesmo com tribulações, você aprendeu, você se fortaleceu. O povo começa a clamar ao Senhor, a diferença está aqui. Eles estavam sendo oprimidos, mas em silêncio. Porque tem momentos que a gente quer endurecer a cerviz, né, irmãos? E a gente quer dizer, Deus, eu não quero fazer isso, eu não vou clamar ao Senhor, eu vou viver isso aqui, ó. Nem que eu tenha que viver isso aqui, eu vivo, mas eu não faço aquilo que o Senhor quer. E aí começamos a ver, irmãos, o cerco se fechando. Começamos a ver Deus apertando, estreitando, e tem uma hora que a gente não aguenta, porque ninguém aguenta lutar contra Deus, né, irmãos? Aí o povo começou a clamar ao Senhor, a diferença está aqui. A palavra do Senhor nos deixa claro, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É isso que Deus tem para você. Deus, ele diz para você, eu quero sarar a sua terra. Eu quero te tirar da opressão. Tem pessoas aqui vivendo opressões terríveis. Mas o Senhor está dizendo, eu quero com você uma nova intimidade. Quantos aqui perderam a intimidade no meio do caminho? Quantos aqui se tornaram mais um religioso ou religiosa que bate o ponto na igreja, mas não tem mais um tempo de oração, não tem mais um tempo de leitura bíblica? Muitas coisas estão tomando o seu dia a ponto de você não ter mais tempo para dar para o Senhor. E às vezes Deus permite as opressões para a gente voltar para o centro da vontade dele. Automaticamente Israel volta para o centro da vontade de Deus, começa a clamar ao Senhor. E é claro que Deus misericordioso traz a resposta para o seu povo. Mas antes da resposta chegar, a Bíblia nos deixa claro que Deus, ele usou um profeta para dizer para o povo o porquê daquela opressão. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está lhe mostrando por que as adversidades na sua vida. Ele está lhe mostrando, antes dele mudar a sua história, que ele mesmo permitiu lutas na sua vida, que é para você não voltar à insensatez, que é para você não voltar a fazer o que você já fez, para que a luta não retorne. Ainda pior. Porque às vezes a gente pensa que a luta vai voltar do mesmo jeito, mas ela volta ainda pior. E o Espírito Santo está dizendo, ouça, aprenda com esse tempo, com esta repreensão, porque se você aprender, você me ouvir e me obedecer, comerás do melhor dessa terra. Se você for rebelde, aí você vai ver a espada do Senhor. Você vai ver a ira. Irmãos, nós não queremos ser cristãos que ficam como os israelitas quando estavam no deserto, provando da ira de Deus. Por quê? Porque era um povo murmurento, era um povo que não se voltava para se arrepender de verdade. Nós erramos, mas nós não podemos permanecer no erro. Conserte algumas coisas na sua vida. O Senhor vai começar a mudar a sua história. Não volte para aquilo que você já fez e que você sabe que já desagradou o Senhor. Versículo de número 8 vai nos dizer, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus deixou bem claro aqui. Essa opressão toda que vocês estão vivendo, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente estão vindo, está destruindo tudo. Vocês estão dentro de covas. Vocês estão vendo situações humilhantes e terríveis por causa de vocês. Porque vocês plantaram isso, que possamos plantar o que é bom, que possamos aprender com os tempos de opressão, com os tempos de dificuldade, com os tempos de adversidade que nós enfrentamos. Por quê? Porque Deus ensina nesses tempos. Foi nesse tempo de opressão em que os israelitas se voltaram para Deus e Deus os livrou dos inimigos. Se a gente se voltar para o Senhor com o nosso coração aberto, Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele perdoa os nossos pecados e Ele mesmo nos dá uma oportunidade de vivermos com Ele uma nova história. Mas para que isso aconteça, nós precisamos lembrar, o Senhor, meu Deus, Ele é um Deus zeloso.
O Senhor, meu Deus, é um Deus que perdoa, mas eu não posso usar da graça dele para agir com insensatez. Eu não posso usar da graça do Senhor para andar pecando, para andar fazendo aquilo que desagrada a Deus só porque ele tem uma graça. Só porque ele tem um amor por mim. Não. Você precisa mudar os seus passos. Era isso que Israel precisava fazer. Nós precisamos cada dia mudar os nossos passos e aprender com os nossos erros. Você errou, errou. Deus permitiu a opressão, permitiu, tem permitido, mas ele está dizendo, eu vou cessar tribulações. Eu vou dar descanso, porque o povo de Deus, irmãos, eles tinham um período em que Deus permitia as opressões, as lutas, mas Deus também trazia refrigério, porque Deus sabe, irmãos, que a gente não aguenta muita coisa. O Senhor lembra da nossa estrutura e ele lembra que nós somos pó. Ele lembra de onde a gente foi formado, então ele olha para nós com um olhar de misericórdia e glória a ele por isso. Glória ao nosso Deus, porque se ele não olha com um olhar de misericórdia, ele já teria fulminado muita gente. Ele já teria nos fulminado, mas é porque a graça dele nos alcançou. E ele está dizendo, entenda de uma vez por todas, você é separada. Você é separado. O mistério que eu tenho contigo é diferente. Às vezes queremos nos igualar ao mundo. Às vezes queremos nos igualar às pessoas que fazem e não dá nada. A fulana diz que é crente, faz isso aqui, não dá em nada. Ciclano erra e não dá em nada. E Deus está dizendo, você não é como fulana. Você não é como ciclana. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele tem aqueles que ele escolhe. Você é escolhido por ele. Você é escolhida para a salvação. Tem pessoas que dizem que servem a Deus, que já nem escutam mais a repreensão de Deus, já nem escutam mais a voz de Deus, andam em caminhos errantes e o final delas vai ser destruição. Mas você, o nosso Deus te corrige, por isso não se canse da correção do Todo-Poderoso. Não se canse, por que Deus me espreme, Deus me aperta, não posso sair da linha, não posso sair do trilho. Pessoas falaram isso esses dias aqui, não foi somente uma pessoa não. Falou isso, Deus, por que eu não posso fazer? Eu não entendo. Fulana faz e acontece, o Senhor não faz nada. Ciclano fala o que quer, age como quer, o Senhor não faz nada. Mas eu não posso nem pensar. Quando eu tô pensando, o Senhor tá me repreendendo. E o Senhor tá dizendo, é porque eu te amo, eu não quero que você se perca. Toda a opressão que Israel vivia no tempo de Juízes era para que o povo voltasse para o centro da vontade de Deus, porque o povo estava caindo nos mesmos pecados. Não caia neste mesmo pecado, Deus já te perdoou. Peça a Deus para te libertar, para te ajudar, porque ele tem uma nova história reservada para você. Ele tem para sua vida uma liberdade a qual os homens não podem te entregar. Mas é uma liberdade nele. Não é uma liberdade para você fazer o que quer e nem agir como quer. Quando vemos a situação do povo, versículo de número 1 vai dizer, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O povo fez o que era mal, ou seja, teria uma colheita. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aqui nós vemos que Deus entregou. Não é o inimigo, não é obra contrária, não é inveja. Foi Deus que entregou por causa da atitude dos filhos de Israel. E Deus não estava se agradando. Muitas vezes o próprio Deus, ele vai permitir na minha e na sua vida adversidades, porque ele não está se agradando de algumas atitudes, de alguma forma de falar, de agir, de ser. Então ele vai nos repreender. Nos repreende porque nos ama. O Senhor entregou nas mãos dos midianitas para tratar o povo. Para que o povo pudesse ser moldado, trabalhado. E o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou te moldando, te fazendo um vaso novo. Eu estou lhe dando caráter. Eu estou lhe ensinando a ser mais homem, mais mulher de Deus. Não reclame, não te fades da repreensão do Todo-Poderoso. Deus estava prestes a tirar o povo da opressão. Declare comigo, eu creio que Deus está prestes a findar essa prova na minha vida. Eu creio que Deus está prestes a findar essa prova na minha vida, mas você precisa vigiar. Os filhos de Israel receberam a libertação. Deus os libertou daquele jugo terrível, daquele peso, daquela opressão que eles estavam vivendo. Mas antes disso, Deus os alertou. E mostrou para eles, porque Deus, irmãos, quando ele nos aprova, quando ele nos tira de uma situação, ele nos mostra o porquê a gente está passando por ela. Ninguém passa no deserto e no vale sem entender nada.
Tem algo que Deus precisa trabalhar. E quando você não está entendendo no momento, depois você vai entender. Deus sempre explica. Lembra de Jó? Momentaneamente, Jó não entendeu o que passou. Mas depois, Deus mostrou para ele que a vontade de Deus precisava prevalecer. E era um teste de Deus e acabou. Porque Deus não deve explicação, irmãos, a ninguém. Só que Ele sempre vai nos mostrar pela sua infinita misericórdia onde está o erro. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: eu estou às portas de tirar você desse processo. Mas antes de tirar, eu estou te mostrando por que você passou. E estou te alertando para que você não volte a fazer. Não volte à insensatez. Não volte a fazer aquilo que você sabe que Deus reprova e o que levou você a viver uma grande opressão. Porque tem atitudes nossas que nos levam a viver opressões. Tem atitudes nossas que nos levam a viver dificuldades que nós mesmos procuramos. Os filhos de Israel, eles mesmos haviam procurado o que eles estavam vivendo. Porque constantemente no livro de Juízes, quando a gente vê os filhos de Israel passando por tudo que eles passaram, a gente entende, é porque o povo faz o que é mal. O povo planta e está colhendo, fizeram o que era mal, Deus mostrando o quanto Ele é justo. Por que o povo estava passando? Coitadinho do povo de Israel, não. Eles fizeram o que era mal e estava colhendo. Há uma colheita que possamos plantar o que é bom. Que possamos aprender com as lições que Deus nos entrega. Passou, viveu, Deus perdoou, uma nova história Ele está te entregando e Ele está dizendo para você: eu estou parando uma luta, mas não volte à insensatez. Não volte a ser quem você era, não volte a comer o vômito. Não volte a ser a pessoa que você foi no início desse processo e que te levou a viver um processo. Seja um novo vaso, seja uma nova pessoa. Deus te quebrou e te refez. Se mantenha da forma que o Senhor refez você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Ô Senhor, obrigada por nos mostrar, Pai, que muitas vezes somos nós mesmos que plantamos adversidades na nossa vida. Tem situações que o Senhor não quer que a gente passe, mas a gente acaba buscando. E o Senhor, para nos corrigir, Pai, o Senhor, para nos mostrar o caminho certo, muitas vezes vai permitir as adversidades, vai permitir as lutas. Não é porque o Senhor não nos ama, Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor nos ama e nos ama muito. Mas meu Deus amado, para o Senhor nos ensinar. O Senhor quer nos moldar, nos lapidar. E tem pessoas aqui que estão no processo prestes a sair. E o Senhor está dizendo: não volte à insensatez. Não volte a fazer aquilo que você sabe que te levou a cair, que te levou a passar por opressões e por dificuldades. Todo este processo foi Deus te ensinando, te melhorando, te lapidando e te transformando. Deus, eu tenho certeza que como findou a opressão dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, Pai, contra os filhos de Israel, o Senhor também vai fazer na vida dos teus filhos, Pai, opressões findarem. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tem lutas sendo paralisadas. Obrigada porque tem calmaria chegando para os teus filhos. E eu creio nesta palavra, nesta libertação. E eu creio que eles vão lembrar do processo, Pai, para não voltar mais para eles. Ah, Senhor, porque os processos nos ensinam. Não é para a gente retornar para os processos, mas é para a gente aprender com eles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai.
Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda, e que haja testemunho para os teus filhos contar, Senhor. Eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente servindo de canal de bênção, que o Senhor os prospere, os visite, Pai, segundo a tua vontade, meu Deus amado, e o teu querer na vida deles, que o Senhor trabalhe, que o Senhor venha fazer o impossível acontecer para a honra e glória do teu nome, Pai. Que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida dos teus filhos, que o desejo do coração deles seja concedido conforme a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos, em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está no controle de todas as coisas e tem uma luta que está findando na sua vida, mas não esqueça, este processo foi para te ensinar. Não seja uma pessoa rebelde que fica todo o tempo, sabe, voltando para os mesmos processos, mas seja alguém que aprende com a lição que o Senhor te entregou. Hoje Ele está dizendo para você: eu estou te aprovando, eu estou tirando você de situações de opressão, mas nunca mais volte a fazer aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. Aprenda com os processos que Ele te permite passar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.